Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Este vídeo está também disponível na íntegra no nosso canal oficial em www.conversasdaalma.tv. Necessitamos também da vossa ajuda com um donativo para o canal para termos meios que nos permitam continuar a fazer estes vídeos. Podem fazê-lo, como sabem, por transferência bancária para a conta do canal que está por baixo da descrição do vídeo. Lembrem-se que os episódios mais polémicos e fora da caixa estão disponíveis apenas no nosso canal oficial em www.conversasdaalma.tv. Para quem está no YouTube, vá ao nosso canal oficial e assista na íntegra a muitas entrevistas e vídeos interessantes e fora da caixa, claro. Hoje vamos falar de um tema interessantíssimo, a quarta dimensão e de como acessar a ela ao viver na quarta dimensão. Nós somos muito mais do que aquilo que manifestamos atualmente e temos capacidades incríveis que, a serem despertadas, nos tornam verdadeiramente conscientes, poderosos e em sintonia com o universo. Este momento evolutivo no planeta Terra traz-nos muitos desafios, mas também a possibilidade de nos elevarmos espiritualmente, entrando na onda da vida que está em harmonia com o todo, ou seja, um futuro em que entramos e vivemos na quarta dimensão. Para falarmos deste tema, temos connosco o André Steller, que nos fala diretamente do Brasil, de Canela, uma cidade no Rio Grande do Sul. O André Steller é gaúcho, artista, pesquisador e palestrante, percorreu a América Latina de 99 a 2003, morou 4 anos nos Andes, emergindo nas culturas locais e vendo o que é realmente ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. Estabeleceu em Canela o Centro de Estudos e Pesquisas da Lei do Tempo, um lugar atemporal onde se põe em prática uma forma alternativa de vida, substituindo o calendário gregoriano pelo calendário de 13 luas, colocando o ser humano na frequência correta. André utiliza e estuda as ferramentas da Lei do Tempo há mais de 20 anos e desde 2009 é o responsável pela publicação da agenda anual e da coordenação dos principais eventos do Sincronário da Paz. André, bem-vindo ao Conversas da Alma. Gratidão, César. Um grande prazer estar aqui conversando contigo, com toda a rede, essa rede global, né, que hoje se conecta pela internet e que já anuncia aí a grande unificação da alma humana dentro desses próximos estágios de evolução que a gente está trilhando. O Teilhard de Chardin dizia que antes de que houvesse a grande unificação da mente humana com a mente do planeta, haveria uma malha artificial que conectaria tudo primeiro. E isso ele falou em 1926, quando ele anunciou junto com Vernades que a próxima etapa evolutiva que nós avançaríamos, ele chamou essa etapa de noosfera. E a internet representa essa malha artificial que nos conecta e por essa razão é possível acreditar que um novo tempo está chegando para nós, um novo tempo de unificação e de grande despertar, né, de potências humanas, como você mesmo falou, que estão aí adormecidas em nossa natureza e que a gente precisa acessar elas. É mesmo, André. André, fala-se agora muito da quinta dimensão e da quarta dimensão. Pode, por favor, explicar qual é o seu conceito de quarta dimensão e qual é a sua importância para a evolução do ser humano? Sim. Bom, a quarta dimensão ela é o estágio intermediário, né, entre a dimensão 3D da matéria e a quinta dimensão, que seria a grande força espiritual que anima a alma. Essa dimensão quarta ela está vinculada à dimensão do tempo, é uma dimensão atemporal. Essa dimensão que nós buscamos quando nós meditamos, quando nós conseguimos esvaziar a mente e entrar nesse campo da vacuidade, que é o princípio, o organizador de toda a harmonia humana, né? E nessa quarta dimensão, então, a gente consegue migrar, né, dessa mente puramente materialista e acelerada, né, que hoje está aí sendo influenciada por tempos e influências cada vez mais assim, dentro de uma dinâmica de aceleração e de influências que nós estamos sendo bombardeados, né, por elas, Completamente. caso de estímulos, né? Essa é a palavra, né? Somos estimulados constantemente, né? Isso é o fato de que a aceleração no tempo provoca isso, e a nossa mente ela acaba acessando tudo isso mesmo que inconscientemente, né? Existe uma grande nuvem psicoesférica, que é a nuvem do inconsciente coletivo,
que influencia todas as formas de pensamento da nossa civilização global. Então, inevitavelmente, o ser humano ele tem que acessar um lugar de vacuidade, de vazio, né? E esse vazio ele começa, então, a explorar a dimensão do tempo, essa dimensão atemporal, que faz com que a mente dele possa chegar num lugar de uma certa higienização mental, por assim dizer, e permitir aí, então, o espaço necessário para ele começar a explorar outros níveis de frequências e outras camadas mentais que se relacionam com dimensões superiores, né, que é o que nós estamos chamando de quinta dimensão. Eu queria trazer aqui uma reflexão para que todos nós possamos compreender que a nossa natureza, ela já é uma natureza de quinta dimensão. Eu vou falar agora desde uma construção dinâmica da natureza humana, tá? Sim, Para sim. entender esse contexto. É, a natureza humana, ela se apresenta em 5 dimensões. O nosso corpo, ele opera em 5 dimensões já, são dimensões biotecnológicas. A primeira dimensão é a da vida, que é todo um conjunto biotecnológico estruturado numa matemática binária, desde o DNA, o cromossomos e tudo o que nós temos aqui dentro dessa simetria bilateral, a próprio masculino, feminino, as polaridades que existem, toda essa dimensão da vida, ela parte desde uma matemática binária. Essa é a primeira dimensão. Essa dimensão inicia há 4 bilhões de anos atrás, aproximadamente, e vai evoluindo. Dentro do seu incremento, ela vai desenvolvendo outras dimensões tecnológicas, né? A exemplo da segunda dimensão que nós temos, a dimensão sensorial e extrasensorial, que tem os 5 sentidos básicos, né, que também são 5 sentidos que se amplificam e criam percepções extrasensoriais, experiências fenomenológicas sobrenaturais também. A terceira dimensão que nós temos é a que mais nós usamos, né, dimensão tecnológica, é a dimensão da mente, essa que nós armazenamos dados, processamos dados, né, e armazenamos memórias e trabalhamos também no campo das emoções, dos sentimentos, né, com a mente, enfim, a mente tem vários desdobramentos, né. Essa é a terceira dimensão. E aí tem mais 2 dimensões que normalmente as pessoas não conhecem, mas que são intrínsecas a esse biossistema, que é a dimensão da psicofísica, onde estão os nossos centros energéticos. Isso abarca os nossos chakras, né? Também o que nós chamamos de vítrix, que são por onde fluem as correntes eletromagnéticas, palmas das mãos e pés. Né? Essas correntes eletromagnéticas são em grande parte geradas pelo pulsar do coração, que são fontes de cargas eletroeletrônicas que coordenam todo o biossistema. E aí vem então a quinta dimensão, né, que é a dimensão eletroeletrônica, essa dimensão que é puramente elétrica, que nós podemos modificar ela, inclusive com a forma como nós pensamos. Então, nós já somos um ser em quinta dimensão. O poder dos 5 é muito presente na nossa vida. Nós temos os 5 sentidos, né, 5 dedos de mãos e pés. Falamos basicamente através de 5 vogais. Temos 5 órgãos vitais, que é o coração, o fígado, o pulmão, o rim, o baço. E deixa eu ver se esqueci algum. Coração, rim, pulmão, baço, fígado, né? Então, e tudo isso é um conjunto já de estrutura biomolecular, né, biotecnológica, que já tem lá na sua natureza um ser em 5 dimensões. Porém, esse ser em 5 dimensões hoje, ele não utiliza todos esses aplicativos, todos esses potenciais, ele está lá preso na terceira dimensão da matéria. Ele está buscando na matéria a autorrealização. Então, nisso, ele cria um certo bloqueio dentro dessa dimensão imaterial, né, que é a dimensão que anima a alma humana. Nós somos animados pela inspiração, pelo amor, por todas as frequências imateriais, entende, César? Só que a civilização global, ela, ela desenvolveu uma certa anomalia cerebral, onde ela busca na matéria, né, a autorrealização. Então, ela está presa na 3D. Né? E com isso, né, ela fica aí processando principalmente uma zona de sofrimento, que a gente chama de zona de sobrevivência. Né? Então, a maioria das pessoas hoje, dentro desse contexto global, está vivendo um modo sobrevivência. Ela está ali como que vivendo para não morrer, simplesmente. Sim. Né? A vida começa na 4ª dimensão. Nesse lugar da 4ª dimensão, nós começamos a experimentar a vida. Por que eu estou falando isso? Porque na 4ª dimensão,
você tem que viver através da presença. É o único lugar onde você realmente vive a quarta dimensão. O tempo sempre é agora. Só que o tempo agora, que nós dizemos o tempo é aqui agora, esse aqui agora ele está sempre indo ao encontro de um tempo que está mais além, que são de Oh, grandes André, ciclos. desculpa Uhum, interrompê-lo, pode falar só um claro, pouquinho mais alto, porque eu creio tá, que o volume está ligeiramente baixo, que é para as pessoas poderem ouvir bem tudo aquilo que está a passar, porque é interessantíssimo o que está a passar, o que está a partilhar tá, connosco. tá. Vou falar um pouco mais alto. Então, Obrigado. e dentro dessa quarta dimensão do tempo, nós começamos a viver de fato. Entramos no modo vida. Na 3D estamos no modo sobrevivência. Na 4D começamos a experimentar a vida de verdade. Por quê? Porque a 4D te pede para você viver através da presença. É só através do estado de presença que você começa a realmente viver a essência da vida. E você vai Quando, descobrir sim, nessa quando o essência André da diz o vida. estado de presença, pode explicar só um pouquinho, basicamente, o que é esse estado de presença, porque pode haver pessoas que não entendam. Sim, sim, tá bem. O estado de presença vem desse lugar onde você está no tempo correto, na frequência correta do tempo. Ok. É de você estar, por exemplo, né, aquela velha sabedoria oriental, Sintonizado, antiga, não é? budista, onde Sintonizado. você diz assim, eu estou aqui com o César, eu estou aqui. Eu desfruto desse momento. Eu me abro para viver esse agora. Eu me entrego para esse agora. Então, nisso ocorre a magia da presença. Porque Excelente. aí começam as interações num campo de frequência elevado, né? E o ser humano na 3D, ele está sempre num estado de fuga. Ele está sempre buscando preencher um vazio, né? Ainda ontem, eu vou dar um exemplo aqui, um menino me perguntou assim, por que você vai lá na cidade, né, que eu moro no campo? E eu falei para ele, eu vou lá preencher um vazio. Eu vou lá fugir de algo que eu não sei o que é. Então, é um exemplo prático, eu vivi isso ontem, Sim, né? sim, sim. Então, normalmente nós estamos dentro dessa busca por preencher esse algo vazio que nós não sabemos o que é. E no estado de presença, então, nós começamos a viver, porque aí começa um estado de autorrealização. Uma autorrealização que vem do âmago do ser. Então, só que para isso, nós precisamos, obviamente, nos capacitar, porque não é assim, vou estar presente e pronto. Não. Claro. É Existe preciso aí uma. ferramentas, é preciso aprender. Exatamente. Então, nesse lugar, existe uma espécie de treinamento mental, de treinamento espiritual, né, para você realmente fazer as pazes com o tempo novamente. E entender Fantástico. que aqui agora você pode estar colhendo frutos de uma relação através da presença, que, que são frutos que você nem sequer pode mensurar a grandeza e a riqueza disso. Portanto, nós caminhamos de alguma maneira, não é? Com este processo evolutivo da Terra, nós caminhamos já naturalmente, muitos de nós já estamos na quarta dimensão. Uns conscientes, outros inconscientes, obviamente. Sim, E, exatamente. e para Uhum. isso também há uma ferramenta, que iremos agora falar nela, em que eu diria que os maias, eu também eu estudei com os maias, com mestres maias, e os maias utilizavam o calendário cósmico que se baseava nas 13 luas. No entanto, na generalidade das pessoas, elas regem-se pelo calendário gregoriano. André, qual é para si o melhor calendário para viver em sintonia com o cosmos e a onda da vida, ao qual o André chamou onda encantada? Sim. Bom, esse conceito de onda encantada, ele se refere a movimento em harmonia com a realidade. Onda se refere a movimento e encantada harmonia com a realidade. Então, como eu consigo estar em harmonia com a realidade? Como o meu movimento pode ser em harmonia com a realidade? Os ciclos naturais sempre vão estabelecer em nossa mente uma mente regular e natural. O fato da gente utilizar um calendário irregular como o gregoriano, calibrado pelo relógio mecânico, isso cria uma grande confusão em nosso ser, nos distancia da natureza.
E ao nos distanciar da natureza, nós caímos no sofrimento, porque nós somos seres da natureza. Nós precisamos compreender isso. Ainda que tenhamos desenvolvido tecnologias, conceitos, estilos de vida, nós precisamos voltar ao mínimo natural que é respirar adequadamente, que é trazer a consciência do tempo para esse momento. Então, nesse lugar, nós começamos a resgatar a harmonia do nosso ser. Existem práticas muito simples que podem ser utilizadas para quem está assistindo. Por exemplo, se você fechar os olhos e respirar profundamente 3 vezes apenas, já é o suficiente para você mudar o seu padrão mental. Isso que eu estou trazendo, o Reich dizia o seguinte, que todas as neuroses surgem das inibições respiratórias. Agora, o que cria as inibições respiratórias? É justo a aceleração no tempo. É o fato do ser humano viver fora de um tempo que é o seu tempo natural e buscar na artificialidade do tempo a grande correria da vida. Então, muitas vezes o ser humano nem sequer mantém a consciência de que o seu coração está pulsando, de que o seu organismo está vivendo. E ele está sempre andando na frente das suas próprias relações, no caso, né? Ele está aqui, mas está pensando lá, e nisso ele vive através dos fragmentos. Então, o tempo natural, essa proposta de trazer a visão maia do tempo, o calendário que os maias utilizavam, eles chegaram a utilizar 17 calendários. Nós, quando ensinamos aqui a lei do tempo, nós nos fixamos em 3 apenas. Um calendário maior de 13 luas, 28 dias, um calendário de 260 dias, né? E um outro desdobramento que nós chamamos de calendário Uayeb, o Vinal, né? O Raab, né? Calendário Raab, perdão, que é um calendário que tem 18 meses de 20 dias. Então, nós nos fixamos nesses 3, que já são suficientes para você resgatar a frequência de tempo natural, ok? Mas o que nós principalmente precisamos compreender é a necessidade de resgatar a nossa própria mente nesse tempo. Entende, César? Sim, sim. E a mudança do calendário, ela é como que o colete salva-vidas para Sim. você conseguir resgatar a sua mente. Porque quando você está desconectado dos ciclos da natureza, você está desconectado dos ciclos dos seus próprios biorritmos. Claro. Então, existe aí, no próprio inconsciente, uma irregularidade que ocorre ao longo do tempo, que vai distanciando você da natureza e, consequentemente, tornando a sua vida insana, Claro. E tóxica. vocês conseguem, portanto, cruzando esses 3 calendários, não é? Cruzando esses 3 calendários, conseguem dar as ferramentas para que a pessoa se sintonize com o tempo cósmico. No fundo é isso? Exatamente. Nesse estudo, existe inicialmente a compreensão desses ciclos maiores, né? Todos nós estamos vivendo desde ciclos maiores a ciclos menores, né? O menor ciclo, por exemplo, é o ciclo da respiração, e ela ocorre em 4 tempos. Para você ver a dinâmica do tempo, como ela acontece, César, o menor ciclo é o ciclo da respiração, ela ocorre em 4 tempos. A exalação, a pausa, a inalação, a pausa. Sempre é isso, né? Como é o pulso do coração. Ele expande, dá a pausa, contrai, dá a pausa. Esse é o menor ciclo que existe. Porém, esse menor ciclo quaternário, ele se correlaciona com os 4 turnos do dia, se correlaciona com as 4 fases da Lua, se correlaciona com as 4 estações do ano. Essa é a forma como o tempo se manifesta, o tempo de ordem cíclica, né? Que se mantém Muito dentro desse interessante contínuo. e dito de uma forma muito acessível para toda a gente. Sim. Então, nessa dinâmica quaternária, ele vai estabelecendo o biorritmo, que é um fator essencial para estabelecer a regularidade da mente e a regularidade dos biossistemas. Ou seja, toda a natureza se autorregula por esse sistema quaternário, né? Como as estações do ano, por exemplo, né? E as fases da Lua. Então, quando nós aprendemos isso, essa base, né? E nós vamos partir daí para uma base que é desenvolver também a meditação sobre isso,
vamos aprender a respirar adequadamente, vamos aprender a nos manter conscientes desses biorritmos, e aí começamos então a implementar com outras ferramentas, que eu diria que são ferramentas arquetípicas, que são ferramentas que trazem valores significativos para que a gente possa ter valores de referência. Então, um dos calendários dos maias, o Tzolk'in, que é o calendário sagrado, ele traz ali ferramentas arquetípicas, como o caso de hoje, por exemplo, que é um dia que está voltado à comunicação. E é muito sincrônico que eu estou aqui me comunicando com você, né, e que você está depois comunicando com toda a sua rede, né, esse conhecimento. Então, quando a gente percebe, né, que o valor arquetípico do dia está relacionado com a comunicação, que hoje é um dia vento galáctico branco, e você está vivendo isso, o que, que você tem aí? Você tem uma manifestação da sincronicidade. Aí você percebe que você está fazendo a coisa certa, que você está Claro. no Está lugar certo. sintonizado com os ciclos Que naturais do Exatamente. cosmos. Hoje que E aí dia vem... é? Desculpe que eu não percebi bem. Hoje é porque eu escolhi ao acaso este dia. Sim, Mas sim. hoje que dia é exatamente dentro desses Hoje, ciclos cósmicos maias? então, hoje exatamente nós estamos no Kim Vento Galáctico Branco, Que significa? que significa o poder da comunicação, o Que alento, interessante. o sopro do espírito. Muito interessante. Então, é muito interessante. E a gente está aqui falando sobre isso, né? Falando sobre espírito, falando sobre alma, Claro. comunicando, né? Estamos em E sintonia então. estamos numa super sintonia. Então, quando isso acontece, isso só pode se dar, César, quando você tem um valor de referência. Porque se você não vai lá no calendário e não vê assim, pô, hoje é evento e eu estou aqui comunicando, você não sabe que essa Claro, sincronicidade está claro. acontecendo. Então, ela está no inconsciente. Então, um dos fatores que ocorre dentro dessa dimensão aqui é que ela vai tornando consciente o que estava inconsciente. E nisso, nós vamos então explorando o campo da consciência, que é algo que estabelece as bases primárias para o desenvolvimento da mente. Então, o fato, por exemplo, de hoje nós estarmos aqui, né, experimentando essa sincronicidade, o que ela quer dizer no primeiro estágio para você? Quer dizer que está tudo certo. Fica tranquilo, Sim, sai está da tudo preocupação, perfeito. Está tudo perfeito. vive a tua presença, desenvolve a tua vida através da tua presença e começa a desfrutar a vida. Então, como eu falei anteriormente, quando você está na 4D, você entra no modo vida. Significa que você começa a desfrutar da vida. A presença te dá esse desfrute. E que eu acho que é isso que todos nós queremos. E dentro desse desfrutar, nós começamos a explorar a imaterialidade, os sentimentos, sentimentos como o amor, a inspiração, aquela vontade que anima a alma. E tudo isso já começa, então, a comunicar com a quinta dimensão. Entende? Então, são esses fatores, assim, que são bem básicos. Tu vai ver, eu não estou Sim, sim. contando nada aqui que seja, assim, absurdamente difícil de compreender, né? Existe até uma lógica, um raciocínio lógico por trás disso. Mas é assim que o sistema ele vai acontecendo dentro dessa ordem evolutiva. Hoje, dentro de um ciclo de 13 luas, 28 dias, nós estamos na lua sétima do ano. A Tá? sétima Então, lua. a sétima lua do ano. Passaram já 7, ou seja, 6 ciclos de 28 dias e agora a gente está entrando na lua sétima. Estamos no 6º dia, né, dessa lua. Nós chamamos esse dia de um dia Lime, é um dia de purificação e nós, nesse dia de hoje, trabalhamos principalmente o chakra do plexo solar. A cada dia da semana trabalhamos um chakra específico com um foco específico, né? No caso de hoje, a purificação, ativando o plexo solar. Perfeito. Muitos de nós precisamos de purificar o plexo solar, também o local onde se guardam muitas emoções e acumulam muitas coisas, e sobretudo o ser humano com os medos que foram criados no planeta, não é? O plexo solar também é um dos locais que afeta exatamente isso, onde os medos também se manifestam de alguma maneira. Não se calhar no nosso caso tanto, não é? Porque estamos se calhar com outra consciência, mas das pessoas em geral. E André, eu tenho aqui mais uma pergunta também que eu acho que é interessante.
O André afirma também que a evolução significa aumento da memória original. O que é para si a Exatamente. memória original e como é que aumentamos de forma prática essa memória para atingir o autoconhecimento, plenitude e realização? Sim, muito bem. Essa, toda a evolução, ela está vinculada à recordação, né? Vamos pensar assim, no dia a dia mesmo. Cada vez que você lembra que você precisa tomar água para o seu organismo funcionar melhor, para você manter assim a sua purificação, é uma recordação e é algo que te impulsiona a evoluir, impulsiona a um certo melhoramento do sistema. Hoje em dia é muito comum as pessoas se autodeterminarem de direita, de esquerda, no campo da política, capitalista ou comunista, Sim. ou que torce para o Grêmio ou para o Flamengo. Elas têm muitas características, condicionamentos que são desenvolvidos pela forma de pensamento inconsciente da civilização global, mas elas esquecem que são pessoas que habitam o sistema solar, que consequentemente o Sol é que dá vida, é que dá inspiração para elas. Então, naturalmente, elas são seres biotelepáticos solares, porque estão imersos nesse sistema, que são seres cósmicos, que a sua origem está na origem das estrelas, que o que Sem elas dúvida. são nesse momento são um estágio dentro da evolução da vida, onde a matéria cósmica se transforma em consciência. Então, quando você começa a recordar ativar essa memória original dentro de você, você expande, é como se você subisse no pico de uma montanha e você conseguisse ver muito além no horizonte. É diferente desse modo reducionista que vive a mente humana dentro da sociedade global, onde ela se limita aos seus pequenos vínculos territoriais, de bairro, de cidade, de time de futebol ou de condição política, e acreditando que ela é aquilo ali. Uhum. Isso é um profundo esquecimento da sua origem, entende? Então, quando nós começamos a trabalhar nessa dimensão arquetípica, nessa visão de 4 e 5D, nós sempre vamos ao encontro da recordação e sempre indo cada vez mais ao encontro dessa memória original, que na Portanto, essência é das Deus. memórias estelares, é isso? Das memórias Das memórias estelares. estelares. E desde um lugar, César, onde você vivencia isso. Não basicamente é um lugar onde você está simplesmente, literalmente expressando algo. Você também está sentindo isso. Porque aí está a memória sensorial, a extrasensorial, os sentimentos que já são intrínsecos a você. Eu sempre comento, por exemplo, que uma dos quesitos básicos para você viver o dia de hoje, momento a momento, é você voltar a estabelecer uma relação de paixão com o seu diafragma. Com o diafragma? Com o diafragma. Por quê? O diafragma ele tá levando ar para os pulmões. E esse transe que ele provoca, ele te coloca numa consciência não nascida, no teu pré-consciente. Por quê? Porque quando você foi gestado, você entrou em sintonia com esse fluxo na barriga da sua mãe. Então ele naturalmente te leva de volta a esse lugar onde você vem para essa consciência não nascida e você acessa muito mais rápido essa dimensão do vazio. Essa dissolução de todas essas cargas de pensamentos, né? Dizem que o ser humano hoje produz mais de 70 mil pensamentos por dia. Acredito. É, então, e nessa loucura de produzir tantos pensamentos, ele praticamente fica segregando cortisol o tempo todo. Sim. Então ele vive produzindo sofrimento dentro dele. Quando você retorna a essa consciência não nascida, a esse movimento do fluxo do diafragma, veja, quando a gente quer acalmar uma criança, o que a gente faz? A gente pega ela e embala, na verdade. Claro. A gente reproduz esse movimento do diafragma que o processo da gestação criou. Então, os orientais dizem que o diafragma é o assento da alma, porque você se conecta com esse fluxo, né? Os budistas chamam isso de montar o cavalo do vento, né? Porque esse movimento ele te coloca nesse transe mental que te conduz a uma paz interior. Sim, sim, sim. Então, isso é um quesito básico.
E aí eu vou voltar naquele lugar por onde eu comecei. Todas as 5 dimensões estão em nós, gente.